Gente, nós estamos falando sobre Efésios. Semana passada falamos sobre a situação da humanidade longe de Deus. Como o homem que está distante de Deus, sem uma aliança com Deus através de Cristo, ele se encontra. Foi um quadro triste, um quadro real que Paulo mostra, duro de se ouvir, mas óbvio, realista, óbvio, verdadeiro. E aí nós aprendemos que o homem fora de Deus, fora de Cristo, ele está morto, ele está escravizado, ele está condenado. E essa situação de todos nós, na verdade. Mas Deus muda essa situação, aprendemos isso, a partir da pessoa de Cristo, do seu sacrifício e da sua obra redentora. Nós então aprendemos semana passada, e Paulo nos diz isso, que o homem estava alienado de Deus, distante de Deus, e ele é reaproximado pela obra redentora de Cristo. O capítulo 2 de Efésios fala sobre essa questão da alienação do homem. Muito interessante. Primeira parte fala sobre a alienação do homem para com Deus. E agora a segunda parte fala sobre essa alienação do homem para com o homem. Vamos dar uma olhadinha nesse termo alienação para a gente entrar na nossa conversa com uma base melhor. Diz assim, o termo alienação na psiquiatria, eu gostei dessa definição, no desenvolvimento de um sintoma clínico, algumas pessoas ou situações comuns tornam-se estranhas ou perdem sua natureza familiar. Isso tem a ver com o que a gente percebe no texto bíblico, né? Na psiquiatria é aquela situação onde a pessoa perde a familiaridade, ela está alienada ao que acontece ao redor dela. Uma pessoa surtada, uma pessoa em crise, uma pessoa usuária de drogas, uma pessoa com o problema com o álcool, quando está na sua crise, ela fica alienada a realidade, o que está acontecendo ao redor dela, ela não percebe. Então, alienação é o que, gente? É separação. Paulo fala sobre isso, então, no capítulo 2, como eu disse. Primeira parte, alienação do homem para com Deus. É o que nós falamos semana passada. Vá lá no YouTube, ouça a nossa conversa. Hoje a gente vai falar do segundo momento, da segunda etapa, da segunda situação apresentada por Paulo, que é a alienação do homem para com o homem. Vamos entender isso na nossa conversa e nós vamos nos aprofundar nisso. Vamos lá então, Efésios 2:11. Primeiro momento que a gente vai recorrer à palavra é a partir do versículo 11 até o final do capítulo. E Paulo escreve o seguinte: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Fica claro então, Paulo está escrevendo essa carta para gente que não é judeu. Ele está escrevendo essa carta para os efésios, o pessoal que não tinha nada a ver com os judeus. E ele deixa claro, há uma separação entre judeus e gentios. Olha só o que diz o versículo 11. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento. O que é um gentio? Judeu a gente já sabe, né? Judeu é judeu. Judeu é aquele que nasce debaixo de uma condição sanguínea ligada à descendência de Abraão. É o pessoal que nasce lá em Israel, não só nascer em Israel, mas ter a descendência israelita. O gentio é o seguinte, a palavra gentio designa um não israelita e deriva do termo latino gens, significando clã ou um grupo de famílias, e é muitas vezes usada no plural. Os tradutores cristãos da Bíblia usaram essa palavra para designar coletivamente os povos e nações distintos do povo israelita. Quem não é israelita, quem não é judeu, é o que, gente? Gentil. É o nosso caso. Somos gentios. É claro que quando nós observamos um texto como esse, inicialmente nos dá uma impressão esquisita, esse negócio de judeu, gentil, eu não consigo entender, é meio longe da gente. Nós estamos falando de um texto escrito há quase 2000 anos, de uma realidade cultural, de uma realidade social muito específica lá em Israel.
Então é bom a gente dar uma olhadinha como é que era essa situação. E a realidade é a seguinte, a Bíblia começa com uma declaração de unidade da parte de Deus. Deus cria o homem para ser unido com outro homem. É interessante a gente perceber que essa situação é real. No Gênesis há uma clara condição de unidade, de comunhão na criação e naquilo que Deus planejou e realizou. Mas o pecado aparta o homem, logo de cara. Cria essa alienação, cria essa distância. O Adão, que há pouco estava elogiando Eva e dizendo, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, logo depois do pecado está entregando Eva. Foi ela, Deus, foi ela que me deu, né, do fruto proibido e aquela coisa toda. Foi ela que me encaminhou para essa conversa da serpente. Ou seja, logo de cara a gente já percebe que o pecado separa o homem. E daí para frente vai piorando. Depois do dilúvio, as coisas vão ficando ainda piores. Deus, no meio dessa situação, levanta um povo, que é o povo judeu. Escolhe Abraão, fala para ele sair da sua terra, da sua parentela, e de Abraão gera, através da sua descendência, um novo povo, que é o povo de Israel, que é o povo judeu. Talvez, logo de cara, a tua perspectiva, quando a gente fala sobre isso, parece que Deus contribuiu para essa separação, então, já que ele escolhe um povo, separa um povo. Não, a ideia não é essa. Na verdade, Deus levanta Israel para Israel atrair outras nações a ele, para gerar essa conversão dos povos a Deus. Mas a coisa começa a degringolar logo em seguida. E o israelita, o judeu, começa a se achar melhor do que os outros, porque Deus nos escolheu. Deus nos ama mais do que os outros, nós somos o povo de Deus, nós somos os melhores, nós somos os mais bacanas, nós somos os mais bonitos, só nós temos Deus. E aí se estabelece uma distância muito grande, é dessa distância que Paulo está falando. Gentil de um lado, judeu do outro. Eles não se bicavam, não tinha jeito, era muito complicado. Vou te dar alguns exemplos, por exemplo. Dar uns exemplos, por exemplo, é redundante, mas vou te dar alguns exemplos. Os judeus, eles desprezavam os gentios, e era um desprezo muito grande. Por exemplo, um judeu, vamos supor assim, a seguinte cena: um judeu está passando perto de uma casa, ele ouve uma mulher gritando, e ele olha pela janela, aquela mulher é uma mulher que está grávida e está dando à luz. Ele, judeu, ele não podia ir lá ajudar essa mulher. Porque segundo o conceito dos judeus, ele estaria colocando no mundo mais um gentil, então não vou ajudar. Era esse nível de resistência. Mas, vamos supor que um casalzinho lá na vila, o judeu olha para a gentia olha para o judeu, e eles se apaixonam, coisa de filme, né, de Hollywood, Romeu e Julieta, essas coisas assim, né, os diferentes que se apaixonam. Vamos supor que acontecesse uma coisa assim, beleza. Vai casar com ela, judeuzinho? Você vai casar? Olha o que você vai fazer, ela é gentia. Não, eu vou casar, tá bom. No dia do casamento, a família do judeu fazia o enterro simbólico dele. Morreu. Não tinha conversa, não tinha proximidade nenhuma. Você está entendendo a seriedade dessa situação? Inclusive o texto diz no versículo 11, e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão. Os judeus chamavam os outros de incircunciso. Por quê? Porque ele era circuncidado. Para você se lembrar, a circuncisão era um sinal na carne que o judeu carregava da sua aliança com Deus. Os demais povos não tinham isso. Então era uma maneira de caçoar, de diminuir os gentios. Então a situação era muito grave, muito séria. Agora observe o seguinte: qual era a situação do gentio? Era séria, era muito séria. Primeiro, os gentios, eles estavam sem Deus, ok? Sem Deus, na idolatria, e eles não faziam parte do povo de Deus. Ou seja, completamente apartados e isolados de qualquer contato com o Deus de Israel, Deus poderoso, Deus verdadeiro. Essa era a situação dos gentios. Então, essa dupla separação de Israel e de Deus era representada inclusive no templo. Olha que coisa interessante. Lá no templo havia uma parede, um lugar, aliás, havia um lugar, um pátio chamado Pátio dos Gentios. Ok? Era um lugar que o gentio convertido
ao judaísmo podia frequentar. E ali havia um muro que separava judeus e gentios. O gentio não podia ultrapassar aquele muro, mas nem... Vou te ler aqui por quê. Olha o que John Stott diz. De qualquer parte dele, do pátio dos gentios, os gentios podiam olhar para cima e ver o templo, mas não tinham licença de aproximar-se dele. Eram impedidos pela parede que os cercava, uma barreira de pedra de 1,5 metro de altura, na qual estavam afixadas em intervalos regulares notificações de advertência em grego e em latim. A advertência não era: os transgressores serão punidos pela lei, mas sim: os que ultrapassarem a barreira serão mortos. Gentil, até dentro do templo, essa barreira era institucionalizada. Muito interessante. Então, Paulo, ele abre o capítulo explicando que todo ser humano está separado de Deus, e nesse segundo momento, ele explica que os gentios têm uma situação pior. Estão separados de Deus e separados do povo de Deus. É uma dupla alienação. E ele está escrevendo para quem? Para gentios, para o pessoal em Éfeso. E se tem a ver com o pessoal em Éfeso, que não era judeu, e que não conhecia Deus, ele está falando com a gente também. Porque esse é o nosso retrato. Antes de conhecermos a Cristo, estávamos alienados de Deus, porque não conhecíamos a Cristo, é óbvio, e estávamos alienados do povo de Deus, porque nós não somos judeus. Então isso aqui tem tudo a ver com a gente. Não se engane, mas isso tem tudo a ver com a gente. Versículo 12, Paulo continua: naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Aqui Paulo destaca o quanto os gentios estavam alienados de Deus e do povo de Deus. A gente vai observar isso mais detalhadamente. Aqui ele dá um raio-x. Qual era a situação do gentio? Primeiro, sem Cristo. Olha só o que diz o texto: naquela época vocês estavam sem Cristo. Então o estado de um gentio antes de Cristo era de total distanciamento de Deus, sem expectativa da solução para a sua vida, e enfiados, no caso dos Efésios, em idolatria. Você se lembra que no começo da nossa conversa sobre Efésios, a gente comentou aqui que os Efésios eram adoradores de Diana, a deusa Diana. Tinha um templo enorme lá em Éfeso, e todo mundo adorava Diana, tudo se movia em torno disso. Eles estavam aprisionados na idolatria, na mentira, no distanciamento de Deus. Era uma verdadeira escuridão espiritual do gentio. William Hendricks diz assim: eles haviam vivido sim, tateando no escuro, na imundícia, no desespero que o pecado provoca. A luz, a santidade e a esperança que desfrutam aqueles que obtêm o conhecimento de Cristo não se tornaram ainda a sua porção. Gentios estavam sem Cristo, na escuridão da vida espiritual. Em segundo lugar, Paulo diz que eles estavam separados da comunidade de Israel. Separados, diz o texto aí, né? Separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa. Como a gente disse aqui, um gentio não fazia parte do povo de Deus. Não sabia qual era essa história de Abraão, Isaac, Jacó. Eles não pertenciam ao regime teocrático de Israel. Eles não estavam debaixo da teocracia de Israel, da direção de Deus sobre o povo de Israel. Eles não tinham aliança com Deus de Israel, porque não pertenciam a Israel. Eles podiam, inclusive, se tornar judeus convertidos, é verdade. Um gentil convertido ao judaísmo recebia o nome de prosélito, mas ele estava distante dessa situação de ser parte da comunidade de Israel. John Stott também diz assim: Israel era uma comunidade ou nação debaixo de Deus, uma teocracia, e um povo da aliança, ao qual o Senhor se obrigara por juramento solene. Os gentios, no entanto, eram excluídos dessa aliança e desse reino. Estavam out, sem Cristo, e não faziam parte da comunidade de Israel. Mas Paulo ainda fala uma terceira coisa: que eles não tinham esperança e estavam sem Deus no mundo. É bem claro, o texto diz isso, né? Sem esperança e sem Deus no mundo. Os gentios não tinham esperança, gente. A ideia de vida depois da morte era muito
muito parca, muito pouco difundida fora do judaísmo. A maioria das crenças da época pregavam que o homem vivia o que vivia e acabou, viva só hoje porque você vai morrer e vai acabar. Essa coisa da vida eterna, essa coisa do depois da morte, a ideia de um Messias, por exemplo, que é a base do judaísmo, não era muito, não era frequente, não era existente nas crenças ali paralelas ao judaísmo. Então, esses caras, eles se entregavam muito aos prazeres da vida, porque achavam que iam morrer. Bom, comamos e bebamos porque a gente vai morrer. Eles não tinham essa perspectiva das coisas espirituais, não é? Então, vamos juntar essas três coisas e vamos perceber o seguinte: a situação dos gentios era desesperadora. Não tinham Cristo, não eram parte da comunidade de Israel, não tinham esperança e não tinham Deus. Essa era a situação dos efésios para quem Paulo escreve. E essa era a nossa situação, porque esse perfil é o nosso perfil. A gente olha inclusive para o mundo de hoje e percebe que as pessoas se comportam assim, não é? Vivendo loucamente a vida, porque não conseguem perceber a vida além dessa vida. Situação de quem é gentil de um modo geral, esmagados que somos pelo fatalismo, alguns são, a nossa sociedade tem isso, esmagados pelo sucesso a qualquer custo, pela vida que se resume a esses poucos anos que temos aqui na terra. Essa é a característica que nos cerca. E pior ainda, essa separação existente entre gentios e judeus, ela hoje também existe. Somos muito tendenciosos à separação, não à unidade. Isso eu digo o mundo que nós vivemos. É assim. Separamos, excluímos, classificamos. Você pode, você não pode. Você é, você não é. Não temos aquela coisa de agregar, temos aquela coisa de expurgar. É assim a nossa humanidade, é assim a nossa vida. Portanto, essa história vai fazendo muito mais sentido quando a gente vai pensando dessa maneira. Vivemos num tempo de separação. Separamos a gente por placa de igreja, separamos as pessoas por quanto elas têm, por quanto elas ganham, pelo que elas são. Nós nos separamos, nós não nos unimos, nós nos alienamos. É impressionante isso. Eu estava dentro de um carro, de um Uber essa semana, indo para o aeroporto, e aí o cara fez um trajeto que passou ali pelo centro de São Paulo, e eu vi uma cena, estava conversando com o motorista, o Oswaldo, estava batendo um papo, conversando sobre um monte de coisas, e quando eu entro para ir tocar com a banda, levo guitarra, levo essas coisas, aí a conversa já vai para esse caminho, né? Você é músico, tal, não sei o que lá, papapá. E estávamos falando sobre um monte de coisa, sobre Deus também, aquela coisa toda. Aí nós paramos numa esquina, tinha um bar, eram 9 horas da manhã mais ou menos, o bar já estava lotado, um monte de gente lá e tal, daqui a pouco vem uma cena assim, daquelas que te arrepia de tristeza, que te comove, uma pessoa, um homem deitado na calçada, embriagado pela noite anterior, com certeza. Aí ele estava atrapalhando ali a passagem das pessoas e veio alguém de dentro do bar e catou o cara pela calça e pela camisa e sem dó nenhuma levantou e jogou o cara na rua. E assim uma coisa, eu falei, meu Deus do céu, onde a gente está? O que a gente está vivendo? O que a gente está fazendo? Como a gente está se separando? Lembro aqui também, eu já até contei que eu estava na Santa Ifigênia algum tempo atrás, fui lá naquelas lojinhas, aqueles box que tem ali na Santa Ifigênia, tentar arrumar um telefone celular lá de casa, e escolhi um box que achei mais bacana, e parei para conversar com o pessoal. O sotaque era meio diferente, um rapaz me atendeu, um jovem, e o sotaque dele era meio esquisito. Eu pensei assim, acho que é árabe, tem alguma coisa lá do Oriente. Daqui a pouco chegou uma pessoa que eu depois descobri que era o irmão dele, eles começaram a falar aquela língua enroladíssima, e aí eu percebi, falei, o pessoal é lá do Oriente. Aí puxei conversa com ele, o nome dele é Johnny. O Johnny arruma celulares lá na Santa Ifigênia, ele está aqui no Brasil, agora deve estar quase 3 anos, mais ou menos, e ele é sírio, um sírio com o nome Johnny, meio estranho, né? Mas tudo bem.
A conversa começou, bate-papo, tal. Aí ficou melhor ainda porque eu descobri que ele é cristão. Ele falou que é cristão copta, que é uma vertente do cristianismo lá do Oriente. E a gente começou a conversar, e ele falou da guerra. E ele falou, não posso voltar para minha casa. Porque se eu voltar para minha casa e eu ficar lá 6 meses, eu sou obrigado a entrar no exército e ir para a guerra, eu não quero lutar. E eu tentei em outros lugares na Europa, e eles não estão aceitando, foi a palavra que ele falou, eles não estão aceitando os refugiados da Síria. A gente vive num mundo de separação, cada vez mais polarização, mais divisão, mais alienação, mais apartamento, mais distância. E aí, quando a gente começa a perceber o que Paulo diz, ele diz que a gente precisa pensar em tudo isso. Sabe como é que começa esse texto que a gente leu? Portanto, lembrem-se. Eu achei isso incrível. A Bíblia nos ensina que tem algumas coisas que a gente precisa esquecer, né? Tipo a ofensa do irmão, esquece, perdoa, 70 vezes 7. Não é para ficar anotando. Já deu 69, 70, agora vou fazer a conta. Não é assim. É para perdoar, é para esquecer. A Bíblia ensina que a gente tem que esquecer muita coisa, mas aqui Paulo está falando... Se lembre, lembre-se de quanto você era apartado de Deus, lembre-se e viva percebendo que Deus te trouxe para perto, lembre-se e viva percebendo que Deus te atraiu e colocou todo mundo no mesmo barco, na mesma situação, que é o que a gente vai entender agora. Vamos lá? O que é que Cristo fez? Porque Deus resolveu essa questão, né? Paulo está escrevendo, falando, mas ele traz aquilo que Jesus fez e solucionou como Jesus fez. Vamos lá? 13 diz assim, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, olha que lindo, gente, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Pois, por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Jesus aproximou os gentios de Deus. É isso que Jesus fez. A solução veio por Deus. Diz o versículo 13: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados. Essa ideia de longe e perto, no Velho Testamento, ela é muito forte. O povo de Israel é um povo chamado por Deus de povo chegado. Lá no Salmo 148, 14, os filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Você que é um pouco mais velho, você se lembra que você tinha um amigo e você chamava ele de quê? Meu chegado. Hoje é meu mano, né? Alguma coisa assim. Mas na minha época era chegado, meu chegado. Próximo, gente próxima. Israel era próximo. Os gentios estavam distantes de Deus, eles não eram chegados, eles não eram mano, eles eram longe. Mas Deus não queria que fosse assim. Olha o que ele diz lá em Isaías 57, 19. Como fruto dos seus lábios criei a paz, paz para os que estão longe. Quem é que está longe, gente? Os gentios. E paz para os que estão perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Ele queria todo mundo junto e misturado, ele não queria mais distância, esse não era o desejo de Deus. Então, Jesus aproxima os gentios de Deus, Jesus nos aproxima de Deus, essa foi a obra que ele realizou. Nossa proximidade com Deus acontece pelo sangue de Cristo Jesus, é a única forma de nós nos aproximarmos a Deus, é o sangue de Jesus, o único caminho, verdade e vida, como nós sabemos, é Cristo. E Paulo diz, agora em Cristo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Olha, duas coisas importantes, aproximados mediante o sangue, morte de Cristo na cruz.
Ok? A morte de Cristo, que daqui a pouco nós vamos celebrar, foi um instrumento para nos aproximar de Cristo. Mas ele diz uma outra coisa. Ele diz, em Cristo. O texto está grifado? Cadê o texto? Põe aí, Sandro. Ah lá. Agora, em Cristo. Mediante o sangue e em Cristo. Mediante o sangue é a morte de Cristo há 2000 anos atrás. Redentora, transformadora, aproximadora de todos a Deus. Mas em Cristo. É a decisão, é a entrega da vida de cada um em Cristo Jesus, e assim nós podemos nos relacionar com Deus. Agora, para entendermos aqui, a nossa aproximação com Deus, gente, não é intelectual, ela não é moral, deixa eu ser a pessoa mais correta do mundo, que Deus vai gostar de mim, não, ela não é política, ela não há instrumento humano que nos aproxime de Deus. Ela só acontece pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Só através de Jesus é que nós, gentios, nos aproximamos de Deus. Mas vamos ser rápido aqui. O que é que Jesus fez? Ele derrubou o muro de separação. Olha o 14. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, um muro de inimizade. Lembra daquele muro lá dentro do templo que eu falei? Paulo está dizendo, acabou, aquilo ali é balela. O muro continuava. Quando Paulo escreveu essa carta, o muro ainda existia lá no templo. Ele só foi destruído no ano 70 depois de Cristo, quando os romanos tomaram de vez Israel, tomaram de vez Jerusalém, derrubaram o templo. Aí o muro acabou. Mas espiritualmente ele já não significava mais nada. A morte de Jesus uniu a todos, acabou a separação. A parede do templo, que representava essa separação, estava de pé, mas a essência disso havia acabado. Jesus uniu a todos, o monopólio de Israel quanto à relação com Deus havia acabado. Como é que Jesus fez isso? Sabemos que ele fez pelo seu sangue, pela sua morte. O que é que isso gerou? O que é que isso fez? Como é que isso funcionou? Olha, nós vamos ler o 15 e o 16, e eu vou destacar aqui 3 coisas importantes. 15, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. 3 verbos a destacar aqui, gente, que mostram claramente a atuação de Jesus. Eles estão grifados: anulando, criar e reconciliar. Jesus fez isso. Anulou, ele reconciliou, anulou, criou e reconciliou. Rapidinho. Anulou a lei. Ele anulou em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Você se lembra que Israel recebeu a lei de Deus? 3 tipos de lei haviam em Israel, é importante frisar isso. A lei civil, que era a lei que regia Israel como nação. A lei religiosa, que era a lei que os sacerdotes, o pessoal todo, os fariseus, aquele pessoal observava, que era a lei da religião, lei cerimonial. E a terceiro tipo de lei era a lei moral. Nós já até conversamos outra vez sobre isso aqui. A lei civil acabou. Israel não é mais uma teocracia, não é? Eles não têm mais esse perfil. A lei cerimonial, essa lei cerimonial de que Paulo está falando, acabou também. Era a lei que exigia sacrifícios. Vai ler Levíticos, vai ler aqueles textos lá do Velho Testamento, você vai ver, são muitas e muitas e muitas leis. Elas acabaram. Era através delas que o judeu se relacionava com Deus. Elas foram extintas por Jesus. A lei moral não acabou. Tipo, não matarás, não adulterarás, tal. Aquelas leis, principalmente as dos 10 mandamentos, elas continuam valendo. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que a lei de cerimonial acabou. Você está vendo que a gente não tem mais nada aqui de judeu. Tem igrejas que gostam, né? Põe menorá, põe kippar, põe não sei o que lá. Isso não tem validade nenhuma.
não tem mais função nenhuma, acabou em Cristo, tudo isso acabou, essa lei cerimonial acabou. Agora a coisa funciona livremente no relacionamento que nós temos com Deus. Essa lei é que Jesus extinguiu, porque essa era uma lei que afastava as pessoas. Hernandes Dias Lopes diz assim: a abolição das leis dos mandamentos não está em contradição com o que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Lembra? Mateus 5,17. Ele aboliu as leis cerimoniais, que separavam as pessoas umas das outras, tipo circuncisão, sacrifícios, alimentos, regras acerca de pureza, festas, sábados. A cruz cumpriu todas as prefigurações do sistema cerimonial do Antigo Testamento. As leis dos judeus afastavam as pessoas. Acabou, está todo mundo na mesma condição. Segunda coisa que Jesus fez, ele criou uma nova humanidade. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um só homem. Uma nova raça surge. Antes a qualificação era pelo sangue. Você é o quê? Descendente de judeu? Beleza. Essa é a raça que tem acesso a Deus. Se você não é, não tem. Ou você se converte ao judaísmo e acabou. Mas era uma situação racial, inclusive. Mas Jesus vem, acaba com a lei e cria uma nova raça. Novos seres humanos, renascidos em Cristo. Não é o que diz Jesus para Nicodemos? O que é que eu preciso fazer? Você precisa nascer de novo. Renascer. E nós renascemos em Cristo Jesus. Somos novos homens e novas mulheres. Diante de Deus não tem o paulistano, não tem o guarulhense. Diante de Deus não tem o baiano, não tem o pernambucano. Diante de Deus não tem o japonês, não tem o israelense. Diante de Deus não tem ninguém diferente. Ele nos enxerga, renascidos em Cristo, como uma nova raça. Novos homens e novas mulheres. O Curtis Vaughan diz assim: não se trata simplesmente da criação de um homem com as duas raças, mas de um novo homem, de uma nova humanidade. Mais ainda, não se trata apenas de se aproximarem duas raças, judeus e gentios. A ideia aí contida é da criação, a partir de duas, de algo inteiramente novo, uma nova humanidade, um novo povo de Deus. Por isso que não tem mais separação. Essa nova humanidade, ela se encontra na igreja. Antes de Cristo havia divisão, depois de Cristo não há divisão. Gálatas 3:28, Paulo confirma isso. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Aleluia. Acabou com a lei, criou uma nova raça, um novo povo, e reconciliou. Isso é incrível, gente. Versículo 16. E reconciliar com Deus os dois. Que dois? Gentios e judeus. Em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Dois grupos unidos, agora em Cristo, são reconciliados através de um corpo, ou em um corpo, que é a igreja. Isso é incrível, gente. Ele destrói a inimizade, reconcilia homens com homens e homens com Deus. E a distância, a separação acaba. E se cria um novo povo reconciliado entre si e reconciliado com Ele. Curtis Vaughan diz também: Cristo manifestou o desejo de que as duas partes do corpo, há tanto separadas e antagônicas, se unissem para formar uma só, um grande corpo que entrasse em íntima relação com Deus por meio da cruz. Aleluia. Somos um em Cristo Jesus. Não sei de onde você veio, não sei a tua nacionalidade, não sei nada sobre você, eu posso não saber nada sobre você, mas se a tua vida é entregue nas mãos de Jesus, se você está em Cristo, nós somos um.
E isso é maravilhoso. E além disso, Jesus anuncia paz. Olha o que diz o versículo 17. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Judeus e gentios em paz entre si, e judeus e gentios em paz com Deus. Tendo paz com Deus, temos acesso a Deus, não estamos mais distantes de Deus. Você se lembra qual que era a maneira que o judeu se relacionava com Deus no templo? Era bem exclusivista, né? Bem separatista. Vai para o Santo dos Santos uma vez por ano. Vai o sacerdote, aliás, o sumo sacerdote, para entrar diante de Deus, na presença de Deus, só ele, uma vez por ano. Tinha que se purificar, tinha que fazer uma série de coisas. Era uma coisa distante, difícil. Não havia paz entre o povo de Israel e os outros povos, porque eles faziam isso só pelo povo judeu e muito menos com Deus. Jesus aniquila tudo isso, paga o preço na cruz e coloca todos numa mesma condição, em paz com Deus, em acesso ao Deus Pai. O que é incrível. Mas Paulo continua no 19 dizendo assim: portanto vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Uau! Aqui se fortalece a ideia daquilo que a gente está falando a semana, esses dias todos. A comunidade de Deus. Você está vendo? Da onde brota a igreja? A igreja sai da onde? Sai desse movimento divino, onde Deus reconcilia judeu, gentil, coloca todo mundo no mesmo patamar, abre o acesso a Ele e nos coloca na mesma família. Paulo deixa uma coisa clara: aqui está a comunidade de Deus, uma nova sociedade, formada por judeu, por gentil, por baiano, pernambucano, guarulhense, paulistano, branco, negro, com dinheiro, sem dinheiro, todos iguais diante do Senhor, numa mesma condição. Mas Paulo ainda aprofunda isso, dizendo 3 coisas que eu preciso te dizer. Primeiro, ele destaca aqui o reino de Deus. Vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos. Reino de Deus dá uma ideia de cidadão, dá uma ideia de quê? De reino, né? De participante do reino. É isso que nós somos. O reino está onde, gente? Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Onde há alguém que declara que Jesus Cristo é o Senhor, ali está o reino de Deus e fazemos parte desse reino. Aí Paulo afunila, melhor dizendo, a família de Deus. Versículo 19. E membros da mesma família. Jesus apresenta inclusive Deus aos seus discípulos como Pai, não é? Quando você for orar, ore Pai Nosso. Olha que coisa incrível, todos nós abraçados dentro da mesma condição, não só no reino, mas agora família. John Stott diz assim: os filhos do Pai, ultrapassando as barreiras raciais, são introduzidos nessa vida fraterna, irmãos, no sentido de irmãos e irmãs. É a palavra mais comum para o cristão, ou para os cristãos do Novo Testamento. Expressa um estreito relacionamento de afeição, de cuidado e de apoio. Opa, reino é meio grande, meio distante, né? Família. Família. A gente cantou isso hoje, né? Família, mais perto, ajudando, colaborando, compartilhando a vida. Essa é a característica da nova comunidade. E em terceiro lugar, Paulo apresenta a condição da igreja e a nossa condição. Versículo 20 e 22 para a gente finalizar. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. A nova humanidade, o novo corpo de Cristo, ou o corpo de Cristo agora, não tem mais um templo, ela é o templo. Cada um de nós
somos o templo do Espírito, Ele nos escolheu para fazer morada. Veja como Paulo vai afunilando, e é incrível isso. Reino de Deus, família, e agora individualmente, cada um de nós, participando do corpo, somos edificados. A comunidade de Deus é o novo endereço de Deus. Ele mora em nós, Ele mora na sua igreja, que não é isso aqui, não é essa estrutura aqui. A gente ainda confunde muito isso. A gente ainda entra na igreja e, Senhor, estamos entrando no teu templo, no teu santo templo, na tua casa. Não, Deus não mora aqui, gente. Isso é coisa lá do Velho Testamento que Paulo está explicando, acabou. Agora Ele faz morada em nós. E nós somos o seu templo, nós somos a casa de Deus. A igreja agora é o edifício construído sobre o fundamento dos apóstolos, e ela está em construção plena e permanente, acontecendo permanente, até que plenamente seja recolhida pelo Senhor, abençoada por Deus, e Jesus faça o que Ele tem que fazer. Mas esse é o projeto de Deus para nós. Ouvindo tudo isso, e pensando sobre tudo isso, é claro que algumas coisas a gente precisa retirar dessa conversa toda. E eu acho que cabe aqui, finalizando a nossa conversa, algumas observações. O que é que eu aprendi sobre tudo isso, gente? O nosso Deus é um Deus que nos une. O nosso Deus é um Deus que nos aproxima. O nosso Deus é um Deus que entregou Jesus para que as barreiras acabassem. Não tem judeu, não tem gentil, todo mundo é igual. Em Cristo somos todos corpo de Cristo. A pergunta talvez que a gente possa fazer é: por que nós somos aqueles que separam, se Deus une? Por que nós somos aqueles que ainda excluem, se Deus atrai? Por que nós somos aqueles que ainda olham para as pessoas apontando, cobrando, exigindo, estratificando, hierarquizando os mais santos, os melhores, os mais bacanas, os mais bambambãs e os menos? Por que a gente quer colocar uma pirâmide na igreja? Por que a gente quer escolher quem pode e quem não pode? Por que a gente gosta de deixar de perceber a graça de Deus que nos alcançou, que foi generoso e gentil comigo, eu gentil? Foi gentil, eu sou gentil, entendeu? Jesus fez isso comigo, e eu não tinha nada e não tenho nada a dar a Ele, para que Ele fizesse isso, mas Ele fez. E a gente se coloca às vezes na condição de julgamento, quem merece, quem não merece, cobrando perfeição dos outros e criando separações, nichos, e fazendo esse trabalho contrário à ação de Deus. Deus uniu os diferentes na sua comunidade, e é assim que vai ser, é assim que é a igreja de Cristo. Somos diferentes, gente. Eu gosto de coisas que você não gosta, e você gosta de coisas que provavelmente eu não goste, mas e daí? São só coisas, são só gostos pessoais. Eles não podem ser maiores do que essa obra que a gente aprendeu hoje aqui. Eles não podem ser grandes o suficiente para me afastar de você, só porque você não gosta do mesmo time que eu, ou só porque você não gosta da mesma música que eu, ou só porque você coloca uma roupa que eu não gosto, ou porque você é muito careta, ou porque você é muito moderno, ou porque você tem tatuagem, você tem brinco, e eu não gosto dessas coisas, ou porque você não tem a grana que eu tenho, e você não anda com o tipo de carro que eu ando, ou porque você não tem um nível intelectual tão legal quanto o meu, ou você é muito metido porque você está lá em cima e você se acha. Essas coisas são lixo, perto dessa obra redentora e maravilhosa que a gente estudou hoje aqui. Por isso, isso tem que varrer a igreja, inundar a igreja,
Um dilúvio tem que acontecer entre nós hoje aqui, lavando as nossas diferenças e levando embora tudo que faz a gente se apartar um do outro, a ponto da gente olhar para o nosso irmão, buscando na sinceridade do nosso coração e dizendo para ele: você é meu irmão, eu te amo em Cristo Jesus. Você torce para o Palmeiras, mas tudo bem, eu te amo, tem problema. Você gosta de rock, eu gosto de funk, mas não tem problema. Você gosta de preto, eu gosto de branco, não tem problema. Você é rico, eu sou pobre, e daí? Eu sou pobre, você é rico, e daí? Em Cristo Jesus somos um. Somos um, família de Deus, unidos em Cristo Jesus. E se a gente não andar assim, nós estamos jogando fora a obra de unidade que Deus fez. Isso me dá calafrios. Isso me dá medo. Porque a comunidade vai crescendo e a gente às vezes não consegue cuidar das pessoas como a gente gostaria. E sinais de separação vão aparecendo. Sinais. E a gente fica com medo. E eu espero que hoje o Espírito Santo faça uma obra linda aqui no nosso meio. A ponto da gente poder olhar para o nosso irmão mesmo e dizer que ele é nosso irmão. Para que a dor dele seja a minha dor. Para que a alegria dele seja a minha alegria. Para que as coisas que a gente vive não sejam coisas separadas. Porque há algo muito maior que nos une. Muito maior. Eu tenho 3 filhos em casa. 3 lindos meninos. Eles saíram da mesma barriga. Mas eles são muito diferentes. Um gosta de uma coisa, outro gosta de outra, outro gosta de outra. E de vez em quando saem uns fights, sabe? Saem umas treta, né? Até umas mãozadas lá de vez em quando já saiu. Aí eu tenho que chegar lá, jogar água, né? Jogar o pano, cuidar dessas coisas. Mas sabe o que eu acho bonito? Tem alguns momentos que eu os vejo unidos, aliás, mais momentos que eu os vejo unidos do que separados. E às vezes, sem programar nada, sem ficar ensinando, eu já vi várias vezes um defendendo o outro. Né? Quando apanhava na rua, meu irmão queria me defender. E eu apanhei bastante na rua, porque eu era meio frouxo, mas meu irmão era bom, ele me defendia. Apesar das nossas diferenças. É disso que a gente está falando. É muito pouca diferença para nos apartar. Nós somos filhos do mesmo Pai. Somos da mesma família em Cristo Jesus. E o resto é lixo, irmão. O resto não serve para nada. E a gente tem que passar por cima disso, se abraçar e viver junto o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos comemorar isso. Eu quero te chamar para a mesa, irmão. Aliás, a gente vai para a mesa agora, para a ceia, e eu quero dizer para você, que às vezes a pergunta é assim: quem que pode participar da ceia? Mas eu não tenho cadastro, não sou dessa comunidade, não sou dessa igreja, eu não estou no cadastro de membros. Não tem nada a ver. Se você declara Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, bem-vindo. Junte-se a nós. Você que está nos visitando, junte-se a nós. É hora de celebrar essa obra redentora e que nos faz um em Cristo Jesus. Esse é um momento bom para isso. Amém, gente?